Boa tarde, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, no canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta tarde de sexta-feira, né? Mais uma semana já está finalizando. E aí, pessoal, hoje nós teremos a nossa aula da nossa disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, né? A segunda disciplina, é a continuação da disciplina do primeiro módulo. E aí, pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que, com certeza, vocês já devem até ter pesquisado um pouco sobre ele, justamente no projeto da disciplina lá no primeiro módulo. Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre empreendedorismo, tá? Comunidade e empreendedorismo, atividades de cooperativas. Então, a gente vai entender o que são essas cooperativas. Se você, né, antes de nós iniciarmos aí, se você conhece alguma cooperativa da sua região, ou que você faz parte, ou que conhece alguém que faz parte, você já fica aí ligado que daqui a pouco eu quero conhecer as cooperativas da região de vocês, tá bom? Então, galerinha, o objetivo do conhecimento da aula de hoje, nós iremos falar sobre as comunidades e o empreendedorismo, que são as atividades de cooperativas, tá? A gente vai falar um pouco como é que essas cooperativas funcionam, qual é o objetivo delas no meio aí das comunidades. O objetivo da aula é conceituar o cooperativismo e a gente reconhecer a importância do cooperativismo para a nossa sociedade. O segundo tópico é relacionar o empreendedorismo com esse processo de desenvolvimento e o progresso social, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, para a gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu trouxe aqui essa frase, né, esse texto, para a gente refletir um pouco. O cooperativismo, antes de tudo, é um movimento social e econômico que une pessoas em torno de um mesmo objetivo. Assim, nessa ideologia, todos prosperam juntos, com desafios e resultados compartilhados. Isso aqui, pessoal, esse texto fala de uma forma bem clara qual é o papel do cooperativismo e qual é o foco dele, né? Qual é o objetivo. O objetivo é unir pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham as mesmas metas, os mesmos sonhos, e que todas essas pessoas consigam compartilhar os desafios e também os resultados, né? Os resultados de todo um trabalho. Então, isso aqui, pessoal, são algumas das características, né? Algumas informações que nós podemos já começar a pensar na importância que o cooperativismo tem para a sociedade. Mas a gente ainda vai aprender um pouquinho mais sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês essa figura, né? As cooperativas, elas constroem um mundo melhor. Essa afirmativa, né, que está sendo mostrada para vocês, é algo que, com certeza, muitas pessoas experimentam no seu dia a dia. As cooperativas, elas constroem um mundo melhor para muita gente. E até as pessoas que não fazem parte das cooperativas, elas acabam sendo beneficiadas de uma forma indireta, em muitos casos. Tá certo? Galerinha, o cooperativismo, ele não surgiu hoje, né? Não surgiu há pouco tempo. E nem surgiu no Brasil. Ele surgiu desde 1844, já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo aí que existe, né, o cooperativismo, essa prática. E ele se tornou uma importante forma de associação, propondo aí diversas formas de trabalho associados aí com o meio de alcançar objetivos em comum. Então, algo que, desde o primeiro slide que eu falo para vocês,
algo que sempre está se repetindo quando a gente fala de cooperativismo é alcançar objetivos em comum. É unir pessoas que tenham o mesmo objetivo. E essa união das pessoas para alcançar o mesmo objetivo independe de raça, de cor, de gênero, de circunstâncias econômicas ou sociais. O cooperativismo ele contribui para erradicar a pobreza. O objetivo do cooperativismo, um deles, é erradicar a pobreza, é acabar com a pobreza. Em todo o mundo, este modelo de negócio é a fonte de renda de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, pessoal, o cooperativismo, ele é uma forma, tá? Ele é um modelo de negócio que, além de unir pessoas que têm o mesmo objetivo, compartilhar recursos também entre essas pessoas, ele é um modelo de negócio que possibilita que muitas pessoas consigam ter uma renda. Então, a gente já começa, né, a abrir os nossos olhos para a importância do cooperativismo. O cooperativismo ele é um sistema econômico que vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Vem crescendo, porém ainda precisa ser mais conhecido. Muitas pessoas que tenham um tipo de negócio só não conseguem dar um passo um pouquinho mais à frente porque talvez precisassem de uma ajuda, como as cooperativas. Com o surgimento datado próximo a 1844, esta prática ela beneficia não só aquelas pessoas que fazem parte, mas também toda a comunidade onde esta associação está inserida, acaba sendo beneficiada. E para entender esse crescimento constante e acelerado, que alcançou aí tamanha proporção, precisamos também entender um pouquinho mais sobre algumas características do cooperativismo para a sociedade. Então, o cooperativismo ele é uma forma de associação que propõe diversas formas de trabalho. Então, não existe só um tipo de trabalho nas cooperativas, né? Existem vários estilos, vários tipos, a fim de alcançar o objetivo em comum. Sempre aí o foco é que todo mundo consiga alcançar um objetivo em comum. O diferencial desse estilo de organização, desse estilo de estrutura de trabalho, está na busca da erradicação da pobreza. Então, aqui o foco das cooperativas, do cooperativismo, não é o lucro por si só. O objetivo não é dinheiro, 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 dinheiro. Eles pensam muito mais, tá, em trazer benefícios para a sociedade, principalmente para aqueles que são seus associados, erradicando aí a pobreza por meio de uma estrutura democrática. Então, dentro de uma cooperativa, a democracia ela precisa ser exercida, tá? Que não distingue de raça, cor, gênero, orientação sexual, circunstâncias econômicas e muitas outras características. Isso tudo, pessoal, só é possível porque as cooperativas elas se baseiam, elas se orientam em ética, valores e em princípios, reinvestindo aí em suas comunidades e se preocupando com o bem-estar das pessoas e de todo mundo. Então, as cooperativas, normalmente, o que acontece? As pessoas trabalham em conjunto, elas têm, né, o retorno financeiro. Uma parte desse retorno financeiro, ele fica implementado, ele fica guardado com o objetivo de ser reinvestido na cooperativa. E o restante do valor, ele é dividido de forma igual para todos os membros, certo?
com o objetivo lá desse dinheiro que ficou na cooperativa ser investido em treinamento, em capacitação, na melhoria, por exemplo, de maquinário, se essa cooperativa utiliza. Ele precisa ser reinvestido para que a cooperativa ela consiga ter um crescimento. Não só a nível operacional, mas também capacitando as pessoas que trabalham na cooperativa, dando uma melhor qualidade de vida para aqueles que fazem parte daquele conjunto de pessoas, tá? No mundo todo, existem cerca de 3 milhões de cooperativas. Então, as cooperativas, elas são uma realidade que existe hoje no mundo inteiro. Não é algo específico do nosso estado, do Piauí. Existem cooperativas no mundo inteiro. Esses números, eles servem para que tenhamos uma noção maior da grandiosidade que as cooperativas conseguem alcançar no sistema econômico do mundo. Então, hoje, as cooperativas, elas têm um grande papel na economia também. Na economia, por exemplo, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país e do mundo como um todo, tá certo? Trazendo aí um impacto bem direto na vida das pessoas. Uma cooperativa, ela funciona por meio sempre da cooperação entre as pessoas. Então, não existe esse negócio de que eu vou participar de uma cooperativa só para colocar nas redes sociais que eu faço parte de uma cooperativa, né? Você precisa ficar ciente de que se você quer ser um membro de uma cooperativa, você precisa cooperar. Você precisa cooperar, trabalhar, né? Juntar as forças com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Dentro dela, o foco principal, dentro de uma cooperativa, não é o lucro, mas sim o bem-estar de todos os seus integrantes. E quando a gente fala de bem-estar, a gente não está falando exclusivamente de dinheiro. Lógico, precisa do recurso financeiro, mas existem muitos outros, né? Muitos outros benefícios que as cooperativas podem trazer para a sociedade. Os associados das cooperativas, eles se reúnem de forma voluntária, e esse que é um dos princípios do cooperativismo, é que as pessoas entrem de forma voluntária, ninguém é obrigado a entrar. Você entra porque você quer participar daquele grupo, decidido aí sempre em conjunto as atividades, e aí sempre de forma democrática, com a participação de todos, tendo em vista a necessidade do grupo. Dessa forma, com todas as decisões, elas são tomadas de maneira participativa e descentralizada. Então, o que é isso? Pessoal, nas cooperativas não existe um dono, não existe o chefe, o patrão, não existe. Todas as pessoas que fazem parte daquela cooperativa, eles são donos daquele negócio. O que existe é normalmente um grupo de pessoas que conduz, que gerencia, que organiza, né? Que tem um perfil mais adequado para ser o líder, no sentido de liderança organizacional da cooperativa. Mas dono, não existe o chefe, o patrão, o dono da cooperativa. Todas aquelas pessoas, elas fazem parte do negócio como donos, certo? Então, a consequência desse estilo de organização também é considerada como adequada, porque todos são donos, então todos recebem uma remuneração adequada e igualitária. A consequência desse estilo de organização é a correção de muitas desigualdades sociais, pois elas dão espaço para que todos consigam se desenvolver, tá? E aí, galerinha, aqui eu trouxe para vocês o dicionário, né? O dicionário do cooperativismo. Mas, antes disso, olha aqui uma das características bem interessantes, um dos impactos, alguns impactos que as cooperativas trazem para uma sociedade. Primeiro ponto é o crescimento na geração de empregos.
esse aí vai ser um impacto que normalmente aquele povoado, aquela região ou aquela cidade vai identificar após serem criados, né? Após serem implantadas cooperativas naquela região. É a criação de novos empregos, é a geração de empregos. Segundo ponto, investimentos na sociedade. Investimento de recursos na sociedade. E também uma outra característica que as cooperativas possuem, um outro impacto que elas trazem para a sociedade, é o foco na educação e no consumo consciente. Então, eles têm um foco também de capacitar os seus, de capacitar as pessoas que trabalham na cooperativa para que ela sempre cresça, tá? Tendo aí também como um foco sempre o consumo consciente. E aí, galerinha, aqui eu trouxe para vocês os 7 princípios, né, do cooperativismo. O primeiro deles é a adesão livre e voluntária. Então, se você deseja entrar em uma cooperativa, saiba que você precisa seguir pelo menos esses princípios, né? Adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação da economia, autonomia e independência. O quinto é educação, formação e informação, que é uma das características que é muito forte também das cooperativas. A intercooperação e o interesse pela comunidade como um todo, tá? Esses aqui são os 7 princípios do cooperativismo. E aí, galerinha, alguns dados levantados pelas organizações internacional das cooperativas, indústrias e serviços, a ACI, aponta que entre os anos de 2014 e 2018, houve aí um aumento muito considerado, né? Um aumento aí, ó, de 17,8% na geração de empregos por conta do cooperativismo. Esse número aqui, pessoal, é um número muito significativo. Aqui a gente está falando a nível internacional. Então, as cooperativas, elas trouxeram um aumento de 17,8% de empregos, de pessoas que conseguiram atingir, né, sair do desemprego e começar a ter uma fonte de renda. Isso que é algo muito significativo. Esses números, juntamente aí aos salários mais vantajosos e a horizontalidade das funções dentro das cooperativas, mostram que fazer parte de uma associação como esta é um bom negócio, né? É um negócio bem promissor. Tá? Então, pessoal, aqui a gente consegue também observar que esse impacto que as associações, né, que as cooperativas trazem, não é a nível somente regional. Então, se na sua região tem uma cooperativa que você conhece, você pode até colocar aqui, né, o nome das cooperativas. Eu sei que na região de vocês tem cooperativas, por quê? No primeiro semestre, no primeiro módulo, nós fizemos uma atividade de finalização da disciplina de projetos, que muitos de vocês falaram em seus projetos sobre as cooperativas da região de vocês. Então, eu com certeza, eu sei, né? Eu sei que na região de vocês tem cooperativas. Então, eu queria que vocês me relembrassem, tá? Quais são as cooperativas que existem na região de vocês? Se vocês conhecem, coloquem aqui o nome. Se não lembrarem exatamente do nome da cooperativa, você pode pelo menos falar de com qual matéria-prima ela trabalha. Ah, existe uma cooperativa que trabalha com mel, ou existe uma cooperativa que trabalha com caju. Falem aqui, digam a cidade de vocês ou a região, né, a região de vocês, e qual é a cooperativa que é ativa, tá bom? Vou aguardar aí vocês me falarem, e por enquanto que vocês escrevem as cooperativas que vocês conhecem, eu vou dando continuidade à nossa aula, tá bom? Assim que vocês escreverem, eu compartilho com todos aqui na nossa aula de hoje. E aí, galerinha, ainda falando das cooperativas e falando desse impacto positivo que elas trazem para a sociedade, diferentemente das empresas normalmente, né, do setor privado,
as cooperativas elas não têm um foco principal no lucro, mas sim no bem-estar de todos os seus associados. Com isso, as responsabilidades e os lucros, eles são divididos entre todos de uma forma igual, né? Igualmente. Os lucros são igualmente divididos, sem hierarquias e salários desiguais, tá bom? É porque eu estou há 10 anos na cooperativa e você chegou agora, você não vai ganhar o mesmo que eu ganhei, né? Não existe. Pelo menos não é para existir, né? No princípio das cooperativas, o princípio delas é que isso não aconteça. O princípio é que todos trabalhem de uma forma igual, todos compartilhem o trabalho, mas também compartilhem os lucros, tá? E também, além disso, existe o quê? Existe sempre o investimento em parte dos ganhos em melhorias para a organização da cooperativa. Não faz sentido só tirar e não colocar e não reinvestir, né? Nenhuma empresa faz isso. Então, por que as cooperativas fariam? Tá? Por isso que elas pegam uma parte de todo o valor adquirido pela venda de algum produto e eles acabam reinvestindo na própria cooperativa, trazendo melhorias, qualificando os seus parceiros, né? Os seus colaboradores, investindo em educação, investindo em qualidade de vida para a comunidade. Além disso, o cooperativismo ele tem um importante papel no desenvolvimento econômico do local. E a gente já começa a observar isso pelo simples fato, né? Não é só esse caso, mas pelo simples fato de gerar emprego. Então, só em gerar emprego já traz um bom impacto econômico e social para aquela região. Imaginem os outros benefícios, tá? Gerando empregos e combatendo a exclusão social das pessoas dessa região, tá? E aí, galerinha, no Brasil, de cada 10 pessoas, somente, né? Eu falo somente porque eu ainda acho pouco. Somente 4 pessoas conhecem o cooperativismo. Então, por essa informação, tá? Que é a informação da COP Brasil, tá? Quem está falando isso aqui é o setor responsável pelas cooperativas do Brasil, que está nos dando essa informação, que de cada 10 pessoas, só 4 conhecem o cooperativismo. Então, isso significa que, com certeza, tem muita gente que precisa ou que necessita do cooperativismo na sua região, ou deveria estar criando uma cooperativa na sua região e nem sabe o que é isso. Tem gente que faz isso aqui, mas de uma forma informal, né? Nem sabe que eles estão criando uma cooperativa, mas tem gente que já trabalha desse jeito, sem ter essa estrutura formal de uma cooperativa. Então, essas informações, elas precisam chegar nos ouvidos, né, de mais pessoas. As pessoas precisam conhecer mais todas as possibilidades que o cooperativismo pode trazer para uma sociedade. O cooperativismo, ele também se destaca quando o assunto é o incentivo à educação. E isso aqui é muito importante, tá? Aqui a gente está falando de uma organização que não simplesmente pensa em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. É lógico, as pessoas que trabalham, elas precisam, né, de uma renda financeira, mas aqui as cooperativas elas também investem em educação, em qualificação. Essas empresas, elas acabam promovendo cursos e outros eventos para potencializar o aprendizado de seus cooperados, investindo na evolução profissional, que muitos deles talvez não tivessem a oportunidade de se qualificar, de melhorar a evolução profissional que eles já até têm, que eles já até possuem.
mas não teriam essa oportunidade, tá, de qualificação. E as cooperativas, elas trazem essa possibilidade, que é uma grande diferença. Muitas dessas promoções enfocam em estilo de vida, um estilo de vida mais sustentável, reduzindo também a quantidade de lixo jogado no meio ambiente, são práticas incentivadas pelo cooperativismo. Tá? De uma maneira em geral, eles não pensam somente no lucro, eles pensam também na educação, no meio ambiente, até mesmo porque muitas dessas cooperativas, a sua matéria-prima é algo que vem propriamente da natureza, né? Matéria-prima que vem da natureza, e eles precisam cuidar do local que é fonte de sua matéria-prima, tá bom? E aí, galerinha, por que você deve dar mais importância a essas cooperativas, né? Por que a gente precisa começar a abrir os nossos olhos e enxergar ao nosso redor quais são as cooperativas que existem na nossa região, ou até ter o olhar que uma cooperativa deveria ser criada em determinada região da nossa cidade, do nosso bairro. Porque, pessoal, de todos esses benefícios que eu trouxe para vocês, que eu estou conversando com vocês, é importante também que as pessoas tenham oportunidade de crescimento. E aí você pode se perguntar, professora, mas eu não quero fazer parte de uma cooperativa, mas como é que eu poderia ajudar? As cooperativas, querendo ou não, elas vendem seus insumos, né? De alguma forma. Então, uma forma de também você valorizar o trabalho dessas cooperativas é você valorizar também o trabalho deles. Então, ao invés de sempre só comprar em grandes comércios, em grandes mercados, em grandes produtores, valorize também os produtores regionais, os produtores locais da sua cidade. Isso é uma forma de ajudar esses pequenos produtores, que muitos deles fazem parte de cooperativas, para que eles consigam crescer, tá? Então, diante dos inúmeros benefícios trazidos pelas cooperativas, cresce aí a necessidade de darmos mais importância a este modelo econômico. E nessa semana eu estava estava tendo essa mesma aula com o pessoal de serviços jurídicos, e um aluno me falou algo bem interessante, né? Ele falou que na região dele existem cooperativas, mas infelizmente elas estão, né, cada vez mais diminuindo as suas atividades por falta de incentivos. E esse também é uma outra questão que a gente precisa ficar atento. Às vezes, essas cooperativas precisam de investimento, precisam de incentivo, e infelizmente, às vezes, elas não possuem. Então, a gente também tem que ficar bem atento quanto a essas realidades. Então, galerinha, as cooperativas, muitas empresas que nasceram nos últimos anos, poderiam ter se adequado ao setor privado, em uma estrutura que não é muito vantajosa, se você preza pela acessão social de todos os envolvidos no projeto. Então, sem esse tipo de modelo de negócio das cooperativas, muitas empresas que hoje existem, através das cooperativas, deixariam de existir, tá? Então, hoje, muita gente consegue ter o ganha-pão, né? Como a gente fala, uma renda através desse modelo de negócio. Por mais que o cooperativismo ele esteja crescendo, por mais que ele cresça de uma forma exponencial pelo mundo todo, ainda são poucos os profissionais que foram capacitados, tá? Que se formam em graduações específicas focadas para a gestão de cooperativas. É necessário pessoas que saibam conduzir a gestão de cooperativas para que elas cresçam cada vez mais, se expandam. Isso significa o que é bom, o que hoje existe, que é bom, que já faz a diferença,
se tiver incentivo, se tiver gente capacitada, será algo ainda melhor. Tem a possibilidade de se tornar algo ainda melhor. Basta também que as pessoas daquela região, da região onde aquelas cooperativas fazem parte, se capacitem. Tenham a noção de que é necessário uma boa gestão para criar e para conduzir essas cooperativas. Pois quando essas organizações elas param nas mãos de melhores profissionais, de bons profissionais qualificados, os resultados podem ser ainda mais satisfatórios, tá? Quanto melhor é a qualidade dos profissionais, o empenho dos profissionais, a chance dessas cooperativas trazerem mais benefícios para a sociedade são bem maiores. E aí eu trouxe para vocês esse outro textinho que fala o seguinte: a colaboração de pessoas. A colaboração de pessoas unidas por meio de um interesse em comum é o conceito-chave do cooperativismo, que cresce principalmente principalmente com o trabalho no campo. E o cooperativismo a gente consegue sim visualizar muitos, mas muitos exemplos desse estilo de negócio no campo, tá? Até mesmo na criação de animais, na plantação. Às vezes é até um pensamento bem arcaico ainda do cooperativismo, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento do que é um cooperativismo, tá? Porém, eles já têm esse desejo, né? E até já realizam atividades. Então, eu trouxe até um exemplo para os meninos que eu achei engraçado, que é o seguinte. Imaginem aí que vocês têm uma criação de galinhas. Vocês possuem aí algumas galinhas na casa de vocês e essas galinhas põem ovos todos os dias. E aí você sabe que o máximo que as tuas galinhas conseguem colocar ovos, o máximo que tu consegue de ovo dessas galinhas são 100 ovos por semana, tá? No final da semana sempre você tem 100 ovos. E aí chega um supermercado na tua região, sabe que você tem uma produção de ovos caipira e fala, olha, é o seguinte, eu tô querendo investir nos produtores locais e eu quero fornecimento de 2.000 ovos de galinha caipira por semana. Aí você para pensar, eu quero, mas não posso, né? Eu quero o negócio, mas não posso, porque eu só tenho 100 ovos por semana caipira. O que eu vou fazer agora? Essa é uma boa chance, né, de se pensar no cooperativismo. Você sozinho não consegue, não. Mas, com certeza, talvez tenham outras pessoas na sua região que também tenham criações de galinhas. Você sozinho não consegue pegar esse parceiro, mas se formar um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que é vender os ovos de galinha caipira toda semana, você terá um grupo de pessoas que podem formar uma cooperativa. Por exemplo, tá? Estou dando só um exemplo. E aí vocês conseguem fornecer 2.000 ovos de galinha caipira por semana para esse supermercado. Sozinho você não consegue, mas unindo forças você consegue. E aí, a partir desse negócio, uma parte do valor que foi arrecadado com essa venda, ela fica destinada para quê? Para o reinvestimento, para reinvestir nesse grupo de pessoas, né? Nesse grupo que está formando uma cooperativa. Como tecnologia, melhorar a qualidade da ração das galinhas, né? Melhorar a tecnologia para as granjas, né? Estrutura dos ovos e tudo mais. Então, embalagem, capacitação das pessoas que trabalham com os animais, por exemplo. E o restante, a outra parte do valor,
ele é dividido de uma forma igual perante todos os participantes. Então, daí, pessoal, desses estilos de negócio é que começam a surgir as cooperativas. Eu me lembro que normalmente sempre no período de farinhada, nos interiores, pelo menos lá no interior que o meu avô mora, sempre foi assim. Existe uma pessoa que tem uma plantação de mandioca. Uma plantação muito boa, né? Quando a época é boa, dá certo, né? Quando tem chuva também, consegue ter uma boa plantação de mandioca. Só que na hora de fazer a colheita, aquela pessoa que tem aquela plantação não tem mão de obra também para tirar toda aquela mandioca, descascar, moer aquela mandioca e fazer farinha, goma. Não tem. Então, o que acontece? Desde o início da plantação até a colheita, normalmente alguns vizinhos se juntam e eles fazem todo esse processo, desde o plantio até a colheita, até a parte da farinhada. No final de todo o trabalho, quando eles têm as sacas de farinha e as de goma, né? O que eles fazem? Eles dividem de uma forma igual, por exemplo. O trabalho, né? Depois do trabalho, eles dividem a farinha de uma forma igual para todos eles. Então, talvez eles não tenham ainda o pensamento de uma cooperativa, né, que vai reinvestir o valor para poder investir na casa de farinhada, investir em divulgação, em embalagem, estrutura de venda. Talvez eles não tenham ainda esse pensamento, mas eles começam a ter uma noção da importância de unir as forças, de unir, né, o trabalho, o objetivo em comum. Então, nesse estilo de pessoas, nesse estilo de grupo, né, de cidades como essas, de interiores como esse, o que falta são pessoas qualificadas, que conheçam o que é uma cooperativa, por exemplo, que consiga trazer informação para essas pessoas de um modelo de negócio. Então, está vendo a importância da capacitação e de ter pessoas que tenham informação suficiente sobre o cooperativismo? Então, isso é que é importante. Aqui, eu trouxe para vocês mais uma vez só os princípios, né? O princípio universal do cooperativismo, que é a adesão voluntária, a gestão democrática, a educação, a formação das pessoas e a informação sobre o negócio, interesses pela comunidade, entre outros. Como resultado, o símbolo do cooperativismo é a organização onde todos são donos do próprio negócio. Não existe o dono da cooperativa. Eu vou fazer uma cooperativa, eu quero ser a dona. Não, então não é uma cooperativa. É uma empresa privada, que aí você é o dono e você vai ter os seus colaboradores, seus empregados. Então não é um modelo de negócio de uma cooperativa. A cooperativa ela tem como uma característica que todos os membros sejam partes, né? Sejam parte de um todo, sejam donos de tudo aquilo, o dono do próprio negócio, tá? Onde todos são donos do próprio negócio e a prioridade são as pessoas, é a qualidade da vida das pessoas, é a capacitação das pessoas, é melhorar a vida delas, que elas possam ter condições sociais mais dignas, tá bom? Não simplesmente pensar no lucro por si só. De acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB, mais que um modelo de negócio, o cooperativismo ele acaba fortalecendo as práticas econômicas e ele busca transformar o mundo em um lugar mais justo, um lugar mais feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Se olha a necessidade da comunidade e tenta-se buscar melhorar a realidade das pessoas que vivem naquele local. Então, galerinha, vai muito além do que simplesmente vender os ovos de galinha, por exemplo, e colocar no final do mês o dinheiro no bolso.
Existem muitas outras coisas, né? Muitas outras características que as cooperativas trazem para uma região. Além disso, segundo o sistema da OCB, o caminho do cooperativismo mostra que é possível o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, quando as pessoas unem as suas forças com o objetivo de alcançar algo em comum, bem como aliar a produtividade e as práticas sustentáveis para o individual e também e principalmente aí para o coletivo, tá? Então, galerinha, vocês ainda não colocaram as cooperativas da região de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal de Álvaro, né? Eu acho, Cristalândia, de Inocêncio, pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, galerinha que está assistindo a nossa aula pelo YouTube também. Galerinha, queria pedir para vocês, né, se vocês estão recordando aí, se lembrando das cooperativas que existem na região de vocês, vocês podem falar, vocês podem escrever, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas cooperativas que existem no nosso estado e que talvez algumas delas sejam até das regiões de vocês, tá bom? Já já a gente vai conhecer um pouquinho dessas cooperativas que existem no nosso estado. E aí, pessoal, eu quero que vocês já comecem a refletir, né, sobre a importância desse modelo de negócio para a nossa região, para as nossas regiões como um todo, tá certo? E aí, galerinha, a gente vai ter o nosso intervalinho entre uma aula e outra, e a gente retorna daqui a pouquinho para nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, a nossa aula. Até já já, pessoal!